Será possível que a Merlin escondeu esse segredo do Arthur esse tempo todo? Ela que sempre esteve ao lado dele seria, na verdade, a mãe do rei de Camelot? Bom, gente, a teoria é basicamente essa, de que a Merlin é a mãe do Arthur. Mas antes de explicar o porquê de eu achar isso, eu tenho que explicar sobre a origem do Arthur nas lendas. Falar um pouco também sobre o capítulo extra em que a gente vê um pouco da infância do Arthur lá em Os Sete Pecados Capitais. Então senta a bunda aí e presta atenção porque eu tenho muita informação interessante para passar. E antes de começar, é claro, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal caso não esteja inscrito ainda, e ativar o sininho da notificação, e aí sim a gente pode ir para teoria. Antes de começar a falar sobre a origem do Arthur nas lendas, eu só quero falar que toda a informação que eu tiro sobre os contos arturianos é desse livro bem aqui, gente. É A Morte de Arthur, do Sir Thomas Malory, um cavaleiro que viveu no século XV. Esse aqui é um dos livros mais famosos sobre o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Ele se chama A Morte de Arthur, mas conta toda a história do Arthur e dos cavaleiros. É um dos mais famosos. Talvez, se você ler um livro diferente, você tenha tido aí algumas informações um pouquinho diferentes também, né? Mas eu acho que no final das contas as informações mais importantes são as mesmas, só mudar alguns detalhezinhos. E esse aqui é um dos mais famosos que tem. E começando, o nascimento do rei Arthur se deu quando o pai dele, o rei Uther, se apaixonou por uma mulher casada chamada Igraine. O Uther pediu ajuda ao mago Merlin para que ele ajudasse o rei a se deitar com Igraine. Merlin aceitou, mas com uma condição, de que a criança que nascesse daquele coito deveria ser entregue ao mago. O Uther aceitou a oferta, Merlin usou de seus feitiços e fez com que o Uther conseguisse deitar com a mulher do outro homem. Aconteceram umas coisas que não interessam a gente aqui, o marido da Igraine morreu, ela se casou com o Uther, já grávida do Arthur, né? Mas assim como foi acordado, quando a criança nasceu, ela foi entregue imediatamente ao Merlin, que entregou ele a um cavaleiro chamado Hector, que o criou como se fosse seu filho e a criança acabou se chamando Arthur. E ele fez isso com o conhecimento do Uther, tá, gente? Hector e Uther chegaram a se conhecer. Então o menino cresceu, tirou a espada da pedra e acabou se tornando o rei, como a gente já sabe. Dito isso, agora a gente vai passar para a infância do Arthur dentro do mangá. O que a gente sabe sobre a infância dele é graças ao capítulo extra do volume 13 de Os Sete Pecados Capitais. Eu admito que por muito tempo eu interpretei esse capítulo errado, porque no capítulo a gente vê o Arthur, o irmão postiço dele, Kay, brincando, e o Arthur interagindo com o rei Bartra, né? E por muito tempo eu pensei que eles estavam brincando no castelo de Camelot, eles eram príncipes. E como o Arthur disse nesse capítulo que é adotado, eu imaginei que o Kay era filho de sangue do Uther, e o Arthur é filho adotivo do Uther, né? Mas, gente, eu entendi tudo errado. Primeiro que no começo do capítulo, vou mostrar aqui pra vocês, diz que eles estão no sul de... ao leste de Camelot, ou seja, nem sequer em Camelot eles estavam aí nesse capítulo. E agora que eu conheço a história original do rei Arthur, eu entendo que quando ele diz nesse capítulo que vai ser um grande cavaleiro como o pai dele, ele não estava se referindo ao rei Uther, e sim ao Hector, que era o pai dele na época, né? Ele não tinha nem ideia que o verdadeiro pai dele era o rei de Camelot. E por que eu estou dizendo tudo isso? Para vocês verem como a origem do Arthur no mangá é muito parecida com a origem dele nas lendas. Inclusive a gente vê no volume 9 que ele se tornou rei só porque tirou a espada da pedra também. Assim como nas lendas ele não tinha nem ideia que era o legítimo herdeiro do trono, ele só vai descobrir isso depois que virou rei. A gente sabe disso aqui no mangá através de um comentário do Hendrickson. Ele fala aqui: não sei se foi revelação divina ou capricho dos deuses, mas surgiu do nada uma rocha com uma espada fincada nela que nem um paladino conseguia arrancar. E a pessoa que finalmente arrancou a espada da rocha foi esse jovem rei. E aqui a gente tem uma ilustraçãozinha do Arthur tirando a espada da rocha. Então agora a gente começa a chegar nos finalmente, porque se a origem dele é tão fiel à história original, tendo sido criado como filho do Hector, tendo um irmão chamado Kay, então onde é que a Merlin se encaixa nessa história? Será se, assim como nas lendas, foi ela que entregou o Arthur recém-nascido para o Hector? E o que isso teria a ver com o fato com a teoria de a Merlin ser mãe do Arthur, né? Agora sim, a gente chegou lá, pessoal, porque no original, o Uther fez um acordo com Merlin para conseguir se deitar com uma mulher, né? E o Merlin aceitou porque ele conhecia o grande destino que a criança nascida daquele amor teria. Só que aqui, no universo do Nagaba Suzuki, Merlin também é uma mulher. E se, ao invés de ter se apaixonado por uma tal de Igraine, ele se apaixonou pela própria Merlin? E se ela deu para ele exatamente o que ele queria, se ele aceitasse a oferta de entregar a criança inteiramente para ela fazer o que quisesse? Também pelo mesmo motivo do Merlin original, né? Porque ela sabia do destino dele, que ele se tornaria o Rei do Caos, né? E ressuscitar o Rei do Caos é o grande objetivo da Merlin. É até interessante, gente, que na capa do capítulo 257 a gente tem o que seria o primeiro encontro entre Arthur e Merlin, aqui no topo aqui, né? Quase como se fosse um encontro do destino, né? É destino barra Merlin, né? Que eu aposto que esse encontro aí foi planejado por ela. E mais, gente, é diferente de todos os outros pecados capitais, a Merlin nunca recebeu um capítulo spin-off mostrando o passado dela. O que a gente soube do passado da Merlin foi dentro dos capítulos normais mesmo, aqueles capítulos com numeração.
Mas eu acho que esse capítulo spin-off ainda vai acontecer em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Só que no caso não vai mostrar exatamente o passado dela, né? Porque isso a gente já viu. Vai mostrar exatamente isso, a origem do Arthur, como ele foi concebido. E talvez ela até tenha tido uma história de amor com o Uther, né? Ao invés de ter sido só um acordo que ela fez com ele. E pois é, gente, essa é a teoria. Por muito tempo eu pensei que talvez a Merlin fosse até apaixonada pelo Arthur, né? Porque quando ele morreu, a Elizabeth disse que o Arthur era pra Merlin substituível como Meliodas era pra ela, né? Aí eu e mais um monte de gente interpretou que ela amasse o Arthur dessa forma, mas quem disse isso, gente, foi a Elizabeth. A Merlin nem sequer responde esse comentário dela, ela fica lá caladinha na dela. Mas bom, mesmo que o Arthur seja filho dela, acho que ainda tenho muitas dúvidas se a Merlin realmente tem algum amor por ele, ou se ela só segue ele por ele ser o rei do caos, né? E aí ela não passaria disso, de uma serva. Essa é uma coisa que eu acho que vai ser bem desenvolvida em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. A gente vai descobrir se realmente existe algum amor por ele, ou se ela só segue cegamente o Arthur porque ela serve aquela divindade, né? Sinceramente, eu acho que no fundo deve existir algum amor. Mesmo que ele não seja o filho dela, deve existir pelo menos alguma consideração da Merlin pela pessoa Arthur, e não só pelo caos que está dentro dele. E deixe aí nos comentários o que você achou dessa teoria. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, coloque aí nos comentários. Fique à vontade para comentar o que você quiser. E tchau, um beijo, até a próxima.